Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Marques de História aqui do Super Concurso. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos muito importantes, tá? Ainda no nosso eixo histórico cronológico de Brasil colonial, tá bom? Então, ainda em Brasil colônia, galera, a gente está falando um período aqui já do governo geral, né? Já falamos sobre capitanias hereditárias, governo geral. Se você não viu, dê uma olhadinha nas outras aulas, tá? Hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos importantes. São eles: economia açucareira, o bandeirantismo, tá? Os bandeirantes, as entradas e bandeiras, o movimento bandeirante, e essa expansão territorial que começa a acontecer a partir do século XVIII, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha como Jack Estripador, tá? Num ritmo lento, mas eficiente. Show? Vamos lá. A economia açucareira, galera. Bom, primeiro vamos tentar nos situarmos, né? Vamos tentar nos situar. A gente está falando de século XVIII, a gente está falando então a partir de 1701, tá? Eu aqui estou falando basicamente de 1715, 1720, tá? Antes disso um pouquinho, a economia açucareira começa a se sobrevaler no Brasil. Isso porque a gente viu o Brasil sendo colonizado por Portugal efetivamente, né? Já nas capitanias hereditárias, já depois do governo geral. Por que o açúcar? Né? Um grande historiador chamado Caio Prado Júnior, e economista, ele vai dividir essa economia colonial brasileira em três, né? Ele diz que são ciclos: o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. Então, o que seria esse primeiro ciclo do açúcar? Vamos entender. O açúcar, ele era tão valioso naquele momento que ele era chamado de ouro branco. Isso por quê? Primeiro porque ele é um condimento, né? Um alimento, digamos assim, tá na ordem dos alimentos super importantes, e ele tem uma raridade. Isso porque a gente está falando do açúcar da cana-de-açúcar. Existem outros tipos de açúcares, né? O mais usado na Europa até então era o açúcar da extração da beterraba. Aí você fala, caramba, é verdade? Sim. Mas se você parar para pensar, a cana-de-açúcar ela é muito, digamos assim, muito mais potente para a produção do açúcar. Isso porque ela é mais barata. Ela também, além de ser mais barata, ela é mais, digamos assim, existe a possibilidade de plantar em grandes extensões territoriais, né, a cana-de-açúcar. Além do açúcar, você pode ter outros derivados como a cachaça, o melaço, né, o doce. Então você tem uma série de coisas que você pode fazer da cana-de-açúcar. Então, além de ser mais barato, ela também é mais versátil, a cana-de-açúcar. Daniel, então o açúcar é muito valioso naquele momento. Sim, o açúcar é um produto extremamente valioso que a gente enquadra aí nas especiarias, mas não qualquer especiarias, né? De novo, né? Um produto alimentício da ordem dos alimentos muito importante, muito, muito valioso, chamado até de ouro branco pelos europeus durante o período colonial brasileiro, tá? Então, o açúcar é extremamente importante nesse processo. Quando é que o Brasil passa a ser um produtor de açúcar, né? Vamos por partes, como Jack Estripador. Primeiro, entender que Portugal ele faz o seu processo, como a gente já viu nas outras aulas, ele faz o seu processo de saída da Europa, né, chamadas grandes navegações ou expansão marítima. Ele faz o seu processo de expansão através de uma estratégia chamada Périplo Africano. Vou repetir para você. Périplo Africano. O Périplo Africano nada mais é do que a saída de Portugal feita através do norte da África. Então Portugal vai contornar a costa africana, tá? Fazendo entrepostos comerciais, as chamadas feitorias. Então Portugal vai passando pela costa africana. Então esse movimento de passar pela costa africana, os portugueses passando pela costa africana, eles vão perceber uma série de estratégias de plantio, de produção. Uma delas é a cana-de-açúcar. Tá? Por quê? Porque não é tão simples plantar cana-de-açúcar. Ela precisa de uma terra, né, de um solo que seja condizente com o seu plantio, uma temperatura que seja ideal. Então, quando os portugueses passam pela costa africana, né, eles chegam aqui ao Brasil, quando eles já chegam na colonização efetiva, eles percebem
que existem traços semelhantes entre clima e solo em relação à costa africana e o território brasileiro, tá? Que território brasileiro é isso que eu estou falando? Principalmente o Nordeste brasileiro, onde a produção de cana-de-açúcar vai se concentrar. É claro que tem na extensão territorial do Brasil como um todo, mas principalmente concentrado naquele primeiro momento no Nordeste brasileiro. Aí sim já é século XVII, tá? Século XVIII, mas século XVII já acontecia. Então, Daniel, por quê, né? Como é que acontece? Como é que se dá esse processo? Tá, tem traços de similaridade, e aí? E aí que Portugal, então, passa a investir no processo chamado de monocultura. Vou repetir, monocultura. Mono, como você sabe, é um prefixo que sugere uma coisa só, né? Mono. Cultura vem da ideia do plantio, de cultura alimentar, né? Uma cultura de milho, uma cultura de tomate, um segmento de plantação. Então, uma única cultura significa plantar somente cana-de-açúcar. Como assim, né? Plantar somente cana-de-açúcar? Que ideia é essa? Existem várias formas de você produzir produtos alimentares, né? Alimentos como um todo, na agricultura. Tem as hortas segmentadas, tem as verticais, tem as multiculturais. O que seria essa monocultura? Eu tenho uma grande extensão territorial onde eu só planto cana-de-açúcar, né? Eu só coloco ali cana-de-açúcar. Essa monocultura no plantio em grandes extensões territoriais, ela também tem um nome, digamos assim, mais sofisticado, mas que significa basicamente a mesma coisa. Se chama plantation. O que são os sistemas de plantation? Na aula de geografia você pode tirar melhor essas dúvidas, mas basicamente são essas grandes extensões territoriais que são utilizadas em larga escala para a plantação de uma única cultura. Daniel, eu só me lembro do açúcar, não consigo lembrar de nenhuma. O Brasil até hoje tem esquemas de agricultura bem parecidos com o plantation, né? E pode-se dizer de plantation, né? É o caso da soja, né, que ocupa uma grande extensão territorial com uma única cultura, inclusive gerando problemas ambientais e ecossistêmicos, né? Mas vamos pular essa parte, vamos continuar aqui para a gente entender melhor sobre como é que essa cultura açucareira se desenvolve no Brasil. Bom, esse processo então de implantação da cana-de-açúcar no Brasil se dá por dois motivos. Pela valiosidade, né, do açúcar no mundo como um todo, naquele momento, do mundo moderno, e também da raridade dele como produto, como especiaria na Europa, mas sobretudo pelos traços similares do solo e da temperatura da costa africana em relação à costa brasileira e o Brasil como um todo. A gente está falando de clima e de solo, né? Aula bem geográfica hoje, bem interdisciplinar. Voltando para a questão política e social. Daniel, como é que isso vai se dar no Brasil? Já falei, principalmente no Nordeste brasileiro. A tecnologia não é toda de Portugal. Até porque, vamos por partes, né? Quando Portugal vê isso sendo produzido na costa africana, evidentemente que essa tecnologia, e quando eu falo de tecnologia, alguns alunos confundem com informatização, né? Tecnologia é o desenvolvimento ou o estudo da técnica, de técnicas para o melhoramento da vida humana e da vida em meio ambiente. Não necessariamente é informatização. Tá? Você pensa em tecnologia, não precisa pensar no iPhone, num Samsung, num celular, num videogame, tá? No computador, numa porta automática por comando de voz. É tecnologia, mas um preguinho amarrado no chinelo para ele não, né, desatar. Quem já teve esses percalços da vida aí, também é tecnologia, desenvolvimento técnico, tá? Claro que em níveis diferentes que me referi aqui. Mas vamos voltar para cá. Essa ideia, então, de desenvolvimento técnico acontece por parte dos africanos, né? Dos africanos da costa, onde hoje onde a gente tem Moçambique, Angola, tá? Então, Daniel, me dá, como assim, técnica? Precisa de técnica? Claro, não só do plantio, né? Mas também da colheita da cana, que é muito específica. Além disso, a gente tem o processo de extração do açúcar nas moendas, tá? A separação dela
né, do que é, do que vai ser açúcar, como transformar em açúcar. Evidente que não é o açúcar como você conhece hoje no saquinho desse refinado, né? É mais parecido, não é exatamente igual, mas é mais parecido com o açúcar mascavo, né? Mais similar ao que seria. Então, assim, a gente está falando de um processo depurado, um processo que leva tempo, que envolve estudo, prática e principalmente experiência. Que é isso que os africanos da costa têm, experiência na produção e no desenvolvimento da economia açucareira. Quando os portugueses aqui chegam, então, eles percebem que não basta ter o desenvolvimento do plantation, eles precisam ter as pessoas capacitadas e experimentadas para a produção do açúcar no Brasil. Então, além disso, começa-se o processo de trazer os africanos para o Brasil. Mas, como vocês sabem, esse processo não vai ser simples, esse processo vai se chamar escravidão. E aí, vou fazer um adendo, tá? A escravidão que a gente está falando é uma escravidão diferente da escravidão antiga, da antiguidade, né? Do período, por exemplo, do Império Romano, né? Dos gladiadores, né? É diferente, tá? Existem diferentes formas de escravidão. Aqui eu estou fazendo a separação entre escravidão antiga e escravidão moderna. Se você quer saber mais sobre escravidão moderna, espere nossas próximas aulas, visite nossos próximos vídeos, venha assistir a aula conosco, tá? Se intere, a gente vai falar disso. Hoje eu vou focar muito na empresa açucareira, mas a escravidão que a gente está lidando, né? Ela tem problemas particulares, ela tem informação, ela dura mais de 350 anos. A gente está falando do processo, digamos assim, do maior crime cometido contra a história da humanidade, reconhecido pela Unesco. Então a gente está falando de uma coisa que não é tão simples assim para abordar em 5 minutos. Eu vou me ater aqui nesse vídeo e falar sobre a escravidão como papel fundamental no desenvolvimento e na produção do açúcar brasileiro, tá? Enquanto colônia de Portugal, mas eu quero que você já tenha essa diferença da escravidão moderna e da escravidão antiga. A escravidão moderna envolve o lucro pelo próprio comércio, o lucro derivado do próprio comércio da pessoa, tá? É a desumanização. E aí a gente pode entender um pouco melhor. É muito raso ainda, mas é o suficiente para você entender a aula de hoje. Se você tem interesse, você precisa entender nossas próximas aulas sobre escravidão, tá? Nossos conteúdos adjacentes sobre escravidão. Vamos continuar aqui. Então, através da escravidão, tá? A escravidão atlântica, esses negros de origem africana vão vir para o Brasil, tá? A maior parte deles, evidentemente, como vocês sabem, no começo, ainda não no começo recente, mas pouco tempo depois começa a perceber a lucratividade do comércio escravista, e a escravidão então se torna a base para a produção não só do açúcar, mas como qualquer coisa no Brasil. Mas para o açúcar é fundamental, basicamente é impossível pensar a economia açucareira sem pensar quem trabalha, quem é a mão de obra. Essa mão de obra não é de trabalho escravo indígena, tá? Que já tem processo de abolição ou suspensão. Abolição é uma palavra forte, mas em suspensão e desuso, por causa dos jesuítas e outras medidas parecidas, similares. A escravidão, então, dos negros de origem africana, ela vai se tornando cada vez mais popular e toma um caráter hegemônico durante o Brasil colonial, né? O escravo se torna as mãos e os pés do engenho. Né? E o que é um engenho? É o lugar no Brasil onde se produz açúcar, e a gente tem a Casa Grande, a senzala, Casa Grande, onde ficam os senhores da terra, os produtores, né, brancos, de origem portuguesa, europeia, e nós temos a senzala, onde ficam os escravos negros de origem africana. Ficam forte, né, onde eles são depositados, onde eles são vilipendiados, né, e a própria plantação. Aí você tem a moenda, separações. Procurem esquemas na internet, é bem fácil de achar, dos engenhos. Tá? A Casa Grande Senzala, inclusive, é uma grande obra de um sociólogo chamado Gilberto Freire, tá? Brasileiro, que tem várias contradições, inclusive, de tempo, né? De momento de escrita, de percepção sociológica, histórica, mas indubitavelmente é um livro importante. É polêmico hoje nas suas discussões, mas indubitavelmente importante. Tá? Vamos continuar aqui. A economia açucareira, então, ela vai sustentar a economia imperial portuguesa, né?
Enquanto colônia, o Brasil vai ser o primeiro momento de desenvolvimento econômico do Brasil para Portugal. Claro, a gente não pode esquecer que o Brasil, como colônia de Portugal, ele está dentro do sistema chamado de Pacto Colonial. O Pacto Colonial é simplesmente a colônia produz e só pode para a metrópole e só pode consumir da metrópole, fazendo uma relação de dependência clara e manifesta, né, da colônia e da metrópole. Tá? Então a economia açucareira ela passa a sustentar aquele momento. Mas o que é mais importante que entender isso? É entender o papel da escravidão. A escravidão dos negros de origem africana no Brasil ela vai sustentar a economia açucareira. Não só a economia açucareira. Todos os outros ciclos, como o da mineração ou do café, também serão sustentados, assim como da produção e qualquer outra estrutura a partir de então. Pensar Brasil a partir ali do século XVII até do século XVI é pensar a escravidão. Não existe, não tem como pensar nenhum fato econômico, social, isolado dos negros de origem africana feitos de escravos no Brasil durante esse processo. Tá? Impossível. Então isso é muito importante que você entenda. Beleza? Show de bola. Entendendo mais ou menos a economia açucareira, vamos entender agora bandeirantismo, tá? O que seriam os bandeirantes? Os bandeirantes, eles são ditos como os responsáveis pela expansão territorial do Brasil. Vamos ver se isso confere, né? De fato, os bandeirantes ocuparam um papel importante no desenvolvimento territorial. Mas dizer que eles foram os únicos responsáveis é um pouco de desinformação, né? Um pouco não, é bastante desinformação. Os bandeirantes tiveram um papel importante no que diz respeito ao espírito, digamos assim, de desbravamento. Mas a gente também tem que lembrar que vários desses bandeirantes eles faziam parte de caça a escravos fujões. Né? Esses escravos que fugiam das suas senzalas e do seu processo de escravidão, do seu sofrimento diário enquanto escravo, para se juntar em quilombos, né? Refúgios de resistência durante a escravidão no Brasil. Então, esses bandeirantes também exerciam um papel cruel de captação e até assassinato desses escravos. E nesse processo de busca, vários bandeirantes vão carregar com eles a ideia de desbravamento, de ocupação territorial, que não deixa de ser verdade, mas não é uma verdade única e cristalina. Ela também tem várias faces, né? E uma dessas faces desse cilindro de verdade é a busca por escravos, é o assassinato, é a crueldade. Isso acontece, tá? O movimento bandeirante é um movimento que carrega essa pecha de ser um movimento pró-escravidão. Tá? Então os bandeirantes vão ter essa responsabilidade, entre aspas, de ocupar principalmente o centro-sul brasileiro, e aí a gente pode incluir o território de Minas Gerais, o território da mineração, né, o próximo ciclo, o ciclo do ouro. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas tem sempre que entender que existe essa realidade de busca, de crueldade dos escravos que fogem para os quilombos, né? Jorge Velho, inclusive, é um famoso bandeirante, né, que vai atuar nesse processo. Bom, Daniel, o que eu preciso entender mais de bandeirantismo? Você precisa entender que a partir do século XVIII, as relações de tratados e de extensão territorial estão sendo colocadas em xeque. Está acontecendo alguns processos. O principal deles, que eu sugiro que você dê uma olhadinha com mais calma, se chama Tratado de Madrid, né, que vai mudar as relações do Brasil de Portugal com a Espanha em relação aos territórios da América do Sul, principalmente no que se refere às chamadas território das 7 missões, que é o território mais ao centro-oeste do Brasil, né, na região amazônica, e a colônia do Sacramento, que mais tarde seria o Uruguai. Tá? Então dá uma olhada com mais carinho, com mais calma sobre o Tratado de Madrid. Sempre lembrando que não é só o Tratado de Madrid, vários vão acontecer, mas o de Madrid, né, ele é o mais importante desse processo de disputa territorial ali entre os impérios portugueses, Império Português e o Império Espanhol. Tá bom? Vamos continuar aqui. No século XVIII, então, esse desenvolvimento territorial vai chamar a atenção. Tá? Vai começar a acontecer essa interiorização do Brasil. Esse termo é muito importante. Essa interiorização do Brasil vai levar mais ou menos o que você conhece hoje como território atual.
Claro, a gente não está falando ainda do Acre, a gente tem que falar de vários outros territórios que ainda não compõem o que seria o território brasileiro, mas é o começo do que você entende geograficamente, a imagem que você faz geográfica do território brasileiro começa mais ou menos por aqui. Tá? Então, a partir do século XVIII passa a acontecer essa interiorização. E ela acontece também por causa da pecuária, né? A prática criatória de animais. Beleza? Com animais fica mais fácil ocupar o território e isso vai acontecendo de forma gradativa, tá? Apesar de ser de forma impetuosa também. Então eu já falei sobre a extensão territorial. Lembrar que o território que a gente está falando que está sendo interiorizado é o território do Centro-Sul. Então aquele eixo que era do açúcar, que é principalmente o eixo nordestino, deixa de ganhar tanta importância e o ciclo da mineração começa a surgir com a interiorização do Brasil. Tá vendo? Sai do eixo nordeste, né? O eixo norte-nordeste, e começa a ter um eixo centro-sul, né, que tem a ver com os bandeirantes, principalmente paulistas, né, e a região de Minas Gerais, que vai ser a região polo evidente da mineração no Brasil. Beleza, galera? Então, é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida, volta um pouquinho no vídeo, não tem problema, tá? Faz parte do seu programa de estudos. Show? E bons estudos de Brasil colonial para você. Abraço!